O mercado de criptomoedas se transforma muito constantemente e é inegável que, se você conheceu o Bitcoin há no mínimo um ano atrás, ele já era uma coisa muito diferente do que ele é atualmente. Na verdade, o comportamento das criptomoedas ele muda muito com o passar do tempo. E no contexto que eu tô gravando esse vídeo, nós estamos um pouco pessimistas, as pessoas estão com medo de que, na verdade, estamos prestes a ver uma desvalorização em massa das criptomoedas. Mas bem, nesse vídeo, eu quero falar sobre um cenário um pouco diferente. E se eu te falasse que talvez a nossa onda de alta ainda não acabou? Muito pelo contrário, nós ainda teríamos mais alguns meses com o Bitcoin se valorizando tanto que quem entrasse agora, na verdade, ia sair do ciclo com muito dinheiro no bolso. Bem, essa teoria é a teoria que diz que os ciclos têm se estendido. E no vídeo de hoje eu vou revelar ela para você. Oi pessoal, meu nome é Arthur Campos, eu sou especialista em criptomoedas e estou no mercado já há uns 8 anos. Nesse vídeo nós vamos discutir sobre a teoria que diz que os ciclos do Bitcoin, na verdade, estão se estendendo e que o sistema clássico, que provavelmente você já ouviu falar por aí, está acabando. Mas antes eu quero dar um recado rápido do patrocinador do vídeo de hoje, que é a fantokens.com. Pessoal, a Fantokens é essa plataforma aqui, onde são lançados os Fantokens, que são criptoativos dedicados a times de futebol e organizações esportivas. Muitos desses tokens aqui dão direitos de consumidor para você, então você pode ajudar, por exemplo, a tomar uma decisão acerca do seu time favorito, se você for holder de um token específico. E como a gente já tem falado recentemente sobre o comportamento desses tokens em decorrência do desempenho dos times dele, eu quero falar sobre o desempenho do token do Flamengo. Esses dias aí a gente teve uma vitória do Flamengo no Brasileirão e depois dessa vitória nós tivemos uma valorização de cerca de 33% do token Mengo. Já havia uma forte esperança de que isso ia acontecer e o preço do token Mengo ele acabou lateralizando bastante aqui com o passar do tempo, mas quando nós tivemos esses movimentos de valorização foi justamente quando nós tivemos vitórias do time. Agora nós vamos ter a Copa Mundial de Clubes e é interessante que nós vamos ter vários times europeus participando, como Chelsea, Bayern Munique, Manchester City, Inter Milão, Paris Saint-Germain, e no próprio artigo que compartilharam aqui comigo, tá falando que o token do Flamengo acabou tendo um desempenho negativo depois que os próximos passos passaram a se tornar a Copa Mundial, né? Já que ele vai ter uma competição tão complexa assim, mas eu tô falando sobre isso aqui e tenho falado esses últimos tempos porque é interessante como os Fantokens eles também são tokens, então eles também sofrem ali com a especulação do mercado e claro, isso também envolve o desempenho dos times. Então, se você vai acompanhar a Copa de times, pode ser interessante você acompanhar também o desempenho dos tokens destes respectivos times. Eu tô deixando o link aqui na descrição e também no QR Code aqui para você acessar o site da fantokens.com. 9 de julho. E bem, com certeza você já ouviu falar da teoria dos ciclos de 4 anos do Bitcoin, até porque eu mesmo já falei bastante sobre essa teoria aqui no canal, e essa teoria diz que nós temos um comportamento cíclico do Bitcoin que é marcado, normalmente é dito pelo halving, que acontece naturalmente aproximadamente de 4 em 4 anos, né? Então nós tivemos um aqui em novembro de 2012, um em julho de 2016, um em maio de 2020 e um em abril de 2024. E nesse período nós tínhamos alguns mini ciclos, né, que é o que a gente chama de ciclo de alta, que é esse movimento todo aqui de valorização, posteriormente um período de quedas e um período de recuperação, para depois nós termos naturalmente mais uma alta, outra alta e por aí vai. Mas um detalhe importantíssimo de ser observado é que não é um consenso se essa é a maneira correta de se marcar o ciclo de 4 anos. Existem alguns investidores que optam por marcar os ciclos não de acordo com os halvings, mas sim entre os fundos. Existe também aqueles investidores que preferem fazer o contrário, marcar não pelos fundos e nem pelos halvings, mas sim pelos topos. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você a perspectiva da gente marcar o fundo e o topo e chamar esse período aqui de um ciclo,
que foi a duração do fundo até o topo de um determinado período. Nesse cenário, nós temos estes 4 momentos aqui, que foi o primeiro ciclo, o nosso segundo ciclo, o terceiro e o quarto, que é o ciclo atual. Acontece que quando nós medimos a duração destes períodos aqui, nós temos uma diferença na duração desses movimentos de alta. Nesse primeiro ciclo, nós tivemos uma duração de aproximadamente 2 anos e nós vimos o Bitcoin se valorizar em 50.000%. No segundo ciclo, nós tivemos uma duração de 2 anos e 4 meses e nesse período nós vimos uma valorização de cerca de 8.000%. No terceiro ciclo, nós tivemos uma duração desse período de 2 anos e dessa vez foram 11 meses. E nesse período, o Bitcoin teve uma valorização de cerca de 1.800%. Dessa vez, nós já estamos fechando um período de cerca de 3 anos, vai dar agora no dia 26 de dezembro, né? Eu tô falando aqui no dia 6, e nós tivemos cerca de 700% de valorização nesse período aqui. Acontece que nós temos 2 possibilidades. Primeiro é da gente considerar o período que já aumentou nos ciclos anteriores. Então, o segundo ciclo teve um aumento de 4 meses. Esse terceiro ciclo, quando a gente fala, obviamente, em relação ao que nós tínhamos no ciclo anterior, nós tivemos um aumento de cerca de 7 meses. Então, as 2 possibilidades seriam da gente considerar, primeiramente, que esse ciclo teria uma duração que aumenta de maneira semelhante ao aumento que nós tivemos da última vez. Então, a gente está considerando que nós vamos ter mais 7 meses, né, em relação a esses 2 anos e 11 meses. Isso significa que a gente deveria ter 3 anos e 6 meses de duração, mas nós também podemos interpretar esses números da seguinte maneira. Desta vez aqui, houve um aumento apenas de 4 meses. Dessa vez, houve um aumento de 7 meses. Portanto, este aumento aqui também deveria ser maior do que essa diferença que nós tivemos nos ciclos anteriores. E se a gente considerar essa mesma diferença, nós teríamos então um aumento não de 7 meses, mas sim de 10 meses, né? Então, nós deveríamos ter uma duração que pode ser entre 3 anos e 6 meses, né, num cenário mais conservador, mas num cenário mais robusto, né, a gente poderia considerar ali cerca de 3 anos e 11 meses de duração. Basicamente, a nossa conclusão aqui seria então que nós poderíamos ter este movimento de alta aqui se estendendo para acabar ou aproximadamente ali em junho de 2026 ou então até novembro de 2026. Mas como que a gente vai fazer para poder projetar um preço? Bem, eu poderia testar aqui infinitas possibilidades, poderia fazer uma análise mais tradicional, mas eu quero optar aqui para a gente observar o gráfico do arco-íris do Bitcoin, que é um gráfico muito clássico, você talvez já tenha ouvido falar nele. É um gráfico que mede o comportamento do Bitcoin de acordo com essas linhas aqui, né, que são faixas de preço que indicariam uma consideração sobre o quanto o preço está abaixo ou caro em um determinado período. Então, no ciclo dos topos anteriores, nós tivemos um preço chegando bem na borda aqui, né? Então, num nível extremo de um preço que estava caro demais. E no ciclo anterior, nós tivemos esse preço chegando aqui em cima também. Mas repare como a situação mudou demais quando a gente fala do momento atual. No momento atual, o topo do mercado, ele não chegou nem na linha alaranjada. Isso significa que vai? Não necessariamente, né? Mas que existe uma certa possibilidade. Existe um certo ponto para a gente considerar aqui. Vamos ver mais ou menos como seria o preço naquelas datas que a gente acabou de considerar. Em junho de 2026, se nós chegássemos nesse cenário mais absurdo, né, seria um preço ali por volta dos $370 mil. Mas eu acho que a gente não pode necessariamente considerar a faixa mais alta ali, não, porque como a gente observou anteriormente, ele
ele não chegou no ciclo anterior nessa faixa mais alta, chegou só aqui na que era um pouco mais abaixo. E dessa vez, como ele não chegou nem na amarela, eu acho que a gente poderia considerar um topo dele batendo aqui, mais ou menos no topo dessa faixa amarela mais alaranjada. Então, naquela data ali de junho, nós teríamos um preço nessa faixa alaranjada de 175 mil dólares a 223 mil dólares. Em um cenário mais neutro, seria um preço de 134 mil dólares a 175 mil dólares. E por que eu tô falando isso aqui pra vocês, gente? É pra deixar o ânimo um pouco maior? Talvez. É pra você pegar e tomar uma decisão de investimento baseada unicamente no que eu estou falando aqui? Definitivamente não. Eu quero que você faça a sua própria análise antes de tomar qualquer decisão, mas eu tô falando aqui porque eu vejo um sentimento muito comum, né, de um consenso absoluto de que chegou o fim, de que o Bitcoin não vai se valorizar mais. Quando eu acredito que isso não é necessariamente o caso. Nós não tivemos uma sentença de morte das criptomoedas. A única coisa que aconteceu é que o mercado deu uma esfriada. Mas nós não tivemos um grande motivo para essa esfriada vir com força, como foi, por exemplo, no fim do ciclo de 2021 e 2022. Naquela época, nós tivemos um cenário macroeconômico pessimista, nós tivemos um impacto muito grande de grandes empresas do mercado cripto quebrando e nós simplesmente não tivemos esse fenômeno, né, esse cenário tão horrível assim acontecendo ainda. Eu acredito que vale a pena você se manter, pelo menos observando o mercado. E quanto ao que eu estou fazendo no momento, eu continuo holdando Bitcoin e eu acabei segurando as minhas altcoins, né? Eu realizei lucro muito ao longo do ano e no ano passado e agora eu estou sentando aqui em um caixa procurando algumas oportunidades para comprar uma altcoin aqui e uma ali. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como você pode ganhar dinheiro investindo em altcoins durante o bear market e se você quiser aprender mais sobre isso, é só você clicar nesse vídeo aqui.